Aqui... Oi pessoal, aqui é a Tabata. Eu tô fazendo essa live para contar para vocês um pouco dessa segunda viagem que eu fiz a Brasília. Então eu fui ontem às 5 da manhã, o voo saiu às 6, então foi bem puxado. E voltei hoje, acabei de chegar e acho que é muito legal compartilhar um pouco com vocês. O que eu tô fazendo como deputada federal eleita por São Paulo e como que é, o que é o mandato, o que eu tô aprendendo, o que a gente tá pensando de inovação e convidar vocês a fazerem parte, a fazerem pergunta e a cada vez mais se engajar com a política. E aí eu queria começar de uma maneira um pouco diferente, contando algo que aconteceu comigo na segunda-feira, na segunda e na terça-feira, que foi um pouco difícil, mas eu acho que é importante da gente compartilhar nesse momento. E aí, antes de contar isso, convidar vocês a irem marcando os amigos aqui nos comentários, marcar pelo menos 3 amigos para poder participar dessa conversa, para poder se engajar mais com a política e conhecer o nosso trabalho. Então vão sentando, vão convidando os amigos para a gente poder conversar e quem quiser já vai mandando pergunta, porque é uma maneira de eu poder selecionar as que aparecem mais vezes, tá bom? Então começando, como vocês sabem, eu fui eleita dia 7 de outubro, então vamos fazer 3 semanas agora domingo e está sendo uma experiência muito rica, muito intensa e de muito aprendizado também. E o que eu tô fazendo, né, nesse meio tempo? Descansar ainda não, isso eventualmente vai acontecer, mas tem uma parte muito importante de você aprender. Então eu tenho muita clareza comigo, muita certeza da responsabilidade que é você ser eleita e da responsabilidade que eu carrego de representar muita gente que pela primeira vez acreditou na política ou que voltou a acreditar na política. Então eu estou me preparando muito, tematicamente, estudando sobre educação, sobre reforma política, combate à corrupção e por aí vai, mas também sobre como que funciona essa história de ser deputada federal. O regimento parlamentar, que são as regras, os processos, são muito complexos. Então eu vou levar alguns meses para aprender direito, mas eu tenho certeza que não adianta eu querer chegar em fevereiro, aprender e perder um ano inteirinho de mandato aprendendo como as coisas funcionam. Então eu tenho um período muito curto, até dia 11 de fevereiro, que é quando eu tomo posse, para poder aprender como que é o trabalho, como que é o gabinete, como que são os processos, para realmente chegar dando o melhor de mim e já preparada para a luta. Então essa é uma parte importante, que é aprender como que funciona. Uma segunda parte é montar a tua equipe, pensar no gabinete. E muitas pessoas comprometem cargos durante a campanha, então trocando apoio por um cargo. E a gente entendeu que essa não era uma maneira de renovar as práticas da política, e a gente queria fazer diferente. Então a gente está montando agora um processo de seleção para montar as equipes de São Paulo e de Brasília e poder dar chance de qualquer pessoa se candidatar, mas também entender que se eu quero um pessoal super engajado, sangue no olho, que quer renovar práticas, ideias lá no Congresso, é importante abrir esse processo e não usar da indicação que é tão comum. Então, as vagas que não requerem uma experiência de Câmara, de Congresso, serão abertas. Eu estou fazendo isso com meus colegas, eu acredito, que é o deputado federal eleito pelo Espírito Santo, Felipe Rigoni, e o senador eleito por Sergipe, que é o delegado Alessandro, e logo mais a gente conta essa parte para vocês. Como que a gente está pensando no mandato, como que vai ser a formação de equipe. Uma outra parte, é muita coisa, uma outra parte importante desses meses antes da posse é você conversar com outros parlamentares que estão lá e estão saindo, mas têm uma experiência bacana, pessoas que renovaram seu mandato e pessoas que chegaram agora. Então, se eu tivesse que fazer um resumo, são muitos estudos, montagem de gabinete de mandato, conversa com outros parlamentares e conversa com vocês, porque eu tenho muita consciência que a gente chegou aqui juntos e que muitas pessoas foram parte dessa construção. Então eu sei que o gabinete itinerante, que a gente tanto fala, que é o gabinete que vai viajar, levando formação política, ouvindo as pessoas, ele só faz sentido no mandato, né, quando tiver o gabinete. Só que a gente vai começar a fazer uma prézinha dele, o nome ainda não está definido, aceito sugestões, que a ideia é visitar as cidades, os bairros, onde a gente teve a maior votação proporcional, para já ouvir as pessoas e já engajá-las no mandato. E aí lembrando que além do gabinete itinerante, a gente vai ter também um aplicativo que é o Poder do Voto, vocês já podem baixar, por meio do qual vocês vão conseguir acompanhar as minhas votações, dar a opinião de vocês e ter um canal aberto de diálogo. Então é um pouco disso que eu estou fazendo.
é basicamente muita coisa, mas eu acho que é a melhor resposta que eu posso dar a tudo que eu tô sentindo de felicidade, de gratidão, de responsabilidade. Então eu tô me preparando muito, inclusive com gente de fora do país, tem muita coisa bacana acontecendo. Então vocês acompanharam pelas redes sociais um pouco do que foi participar do Young Young World, que é uma conferência para jovens líderes do mundo inteiro, onde eu aprendi muito, não só sobre o contexto mundial, mas também sobre o Brasil, porque a gente sempre aprende quando a gente fala com alguém de fora. Eu vou participar de conferências na Inglaterra para aprender mais sobre educação, para aprender mais sobre gestão eficiente de governo, sobre economia. Então, estou me preparando demais. Eu não tenho salário até fevereiro, né? Porque eu acho que é importante eu não buscar um trabalho agora, mas me preparar. Então, eu estou batalhando para conseguir bolsas para todos esses cursos que eu estou fazendo. E até agora, graças a Deus, a gente conseguiu. Então, estou dando tudo certo. Esse é um resumão, que ficou um pouco resumido, do que eu estou fazendo até dia 1 de fevereiro, que é quando é a posse. E eu queria contar um pouco para vocês do que foi a saída para Brasília. Fui ontem, bem cedinho, e cheguei agora. E aí, pessoal, eu queria começar falando sobre a fala que eu fiz no último dia do Young Young World, que é essa conferência que foi em Haia, na Holanda, que eu contei para vocês que eu conheci jovens do mundo inteiro. Eram 196 países representados. E na fala que eu fiz, por ter sido eleita para inspirar a outros jovens que também se candidatem, também ocupem a política, também se engajem, eu falei muito sobre o momento do Brasil. E eu escolhi falar especialmente da candidatura do Jair Bolsonaro, porque eu acho que é importante que eu me posicione. Vocês me escolheram para representá-los, não para ficar em cima do muro, mas para dizer o que eu acho que é certo e abrir um diálogo sobre isso. E eu achava que era importante falar naquele momento sobre o que está acontecendo no Brasil, porque para mim não é uma coisa mais de esquerda ou direita. E faz tempo que não é. É uma coisa sobre democracia, sobre nossos valores como cidadãos e por aí vai. E aí eu fiz esse posicionamento muito forte. Convido vocês a conferirem no Instagram, no Facebook. São 5 minutinhos, mas resume muito quem eu sou e minha visão da política. E já atingiu mais de 1 milhão de pessoas. Então eu estou muito feliz com a repercussão desse vídeo, desse pronunciamento. E quando eu falo do vídeo, eu falo sobre fascismo. E na hora eu recebi uma crítica de uma pessoa dizendo que eu deveria tomar cuidado com as palavras. E minha resposta foi um pouco da minha formação. Eu sou formada em ciência política, eu tenho muito cuidado com as palavras que eu digo porque eu concordo, é uma irresponsabilidade dar um nome para uma coisa quando na verdade não é isso que está acontecendo. Mas eu acho que o que a gente está vendo no Brasil, em termos de ódio, de violência, de mentira, de apropriação de símbolos nacionais, tem muito a ver com o que a gente viu em outros momentos da história. E aí estou falando disso para vocês porque tem muitas vezes que a gente fica num discurso teórico, e a gente vê, e a gente lê, mas a gente não sente. E acho que é difícil falar de coisas que a gente não sente, que a gente não viveu. Então estava eu, na terça-feira, voltando de uma palestra que eu dei em um curso. Super bacana, agradeço demais o convite, a gente falou muito sobre política. E na volta desse curso, eu passei por um cruzamento que fica perto da minha casa, que é ali do Washington Luiz. E aí, tava tarde, é um lugar muito perigoso, a gente viu um menininho, devia ter no máximo 12 anos, tentando assaltar um carro. E aí ele tentou tirar a moça da mulher, ele não conseguiu, a moça acelerou, e aí do nada saiu um cara que estava no carro atrás, com uma arma na mão para matar o menininho. E é uma mistura de sentimentos, porque na hora que você vê o assalto acontecendo, você tem medo que a pessoa venha e leve o que você está carregando. Mas na hora que eu vi o tamanho da criança e que eu vi o que significava aquela cena, te dá é um sentimento tão ruim, mas tão ruim. Eu já vi armas, eu venho da periferia de São Paulo, eu já vi drogas, eu já vi muita coisa pesada, mas eu nunca vi um adulto perseguindo uma criança com uma arma na mão. E eu não sei o que aconteceu, eu não ouvi nada, então eu imagino o menino começou a correr, que ele tenha conseguido escapar, mas na hora que isso aconteceu, eu tava com uma amiga, uma pessoa do meu time do lado, e ela começou a chorar e dizer que era um menino, e que era um menino, que aquilo não poderia acontecer. E o taxista, a escola tinha conseguido um táxi pra gente, ele virou e começou a gritar que deveria sim matar o menino. E é até difícil colocar em palavras, mas parece que aquilo aconteceu horas antes de eu ir para Brasília para me lembrar porque eu estava na política.
E eu acho que foi um pouco do que está acontecendo no Brasil e um pouco do que vai acontecer com mais força no Brasil. E eu tô compartilhando isso com vocês porque a gente fica muito na falação, né? Na teoria. E quando eu vi um adulto perseguindo um menino com uma arma na mão para matá-lo e um taxista que vira para mim e para minha amiga, esquecendo do que ele estava fazendo, gritando que o homem deveria matar o menino, é um sentimento tão ruim. Eu não conseguia nem chorar, e eu demorei muito para dormir na terça, porque é um país que perdeu a humanidade, é um país que perdeu qualquer senso do que é correto, que perdeu seus valores, em que eu me senti muito ameaçada de estar naquele carro. E sabe, eu nunca usava táxi quando eu era pequena, então pra mim táxi é uma coisa tipo fina, que te dá segurança. Eu me senti com medo naquele táxi, porque o cara perdeu o controle, ele queria discutir com a gente por estar com medo que um homem matasse um menino. E, e é isso, gente, eu acho que não tem... Eu queria contar pra vocês, porque é isso que me motiva a estar na política. E é por isso que eu tô, porque a gente tá vivendo um momento muito louco no Brasil. E as pessoas, sim, suas vidas estão em risco. E as vidas que estão em risco têm cor de pele, têm gênero, têm CEP onde moram. Então, eu não falo com a força que eu falo porque eu quero ter ibope, porque eu acho bonitinho. Eu falo porque é uma sensação horrível você ver um menino quase morrendo porque tentou fazer um furto, o que é errado. E a gente tem que combater, e a gente tem que colocar na escola, e a gente tem que punir quando é o caso. Mas ninguém tem o direito de tirar a vida de uma criança de 12 anos. Então, depois até convido vocês a compartilharem o que tem sido esses dias, mas eu sinto uma grande desumanidade no ar, uma grande sensação de violência e de insegurança. E aí um pedido que eu já queria fazer para vocês é que dia 29 de outubro a gente vai ter passado o segundo turno e independente do que aconteça, a gente vai ter que reconstruir esse país. E não dá para reconstruir o Brasil deixando a metade que não votou no presidente eleito de lado. Então, mesmo quando eu falo do Bolsonaro, eu falo com muito cuidado para não falar de quem vota nele, para respeitar quem não consegue votar no PT e vota no Bolsonaro. Quando eu falo do Bolsonaro, eu falo das ideias que ele representa. E é por esse sentimento, é por essa raiva, por esse ódio, que eu acho que é tão importante que a gente tenha uma democracia forte, que a gente consiga fazer oposição, consiga reclamar do que está acontecendo, brigar para mudar, sem eu ter medo de falar o que eu penso, sem eu ter medo de defender um menino de 12 anos, entendendo que ele tem um direito à sua vida. Então, eu queria convidar vocês a pensar um pouco nisso. Como que a gente vai reconstruir o Brasil dia 29 de outubro? Como que a gente não vai deixar metade do país de lado? Porque não dá para acreditar que metade do país está errado e deveria sair desse Brasil como a gente vem escutando. Então, o meu papel no Congresso vai ser, antes de tudo, lutar pela democracia. E lutar pelos valores nos quais eu acredito e dos quais eu tanto falei na campanha. Mas eu também conversar com os dois lados. Conversar com quem votou no Bolsonaro, conversar com quem votou no Haddad e tentar buscar um caminho que una as pessoas. E eu tenho certeza que as pautas da educação que eu estou trazendo, que as pautas das mulheres, tudo que a gente discutiu na campanha, são pautas que vão além da esquerda e da direita. São pautas que podem sim unir o país. Então eu queria que cada um pensasse. Eu sei que muita gente perdeu a amizade nessa campanha. Mas como que a gente vai unir o Brasil? Como que a gente vai junto depois do 29 de outubro? E como que a gente vai entender que a gente não pode deixar metade do país para trás, que a gente não pode culpar metade do país. Então podem contar comigo nesse diálogo, nessa abertura, nesse sentimento de amor ao nosso país mesmo, e não a um lado nem ao outro, mas também convidar vocês a sempre combater essa violência. Porque, de novo, no Brasil a violência, o abandono, sempre teve cor, sempre teve gênero e sempre teve CEP. Então, e depende de cada um de nós separar as coisas e realmente entender que algumas coisas vão além da esquerda e da direita. Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês. E agora, antes da gente poder falar um pouco sobre o mandato e eu responder as perguntas que vocês estão trazendo, eu queria contar bem brevemente o que foram esses 2 dias. Então, aconteceu tudo isso na terça. Imaginem vocês como que não estava na minha cabeça a responsabilidade que eu tenho nos próximos 4 anos. Fui ontem para Brasília às 6 da manhã, que era o voo mais barato.
E chegando lá eu me encontrei com a juventude do PDT, então com Túlio Gadelha, que foi eleito deputado federal pelo Pernambuco, pelo PDT, que vai ser um grande parceiro, um grande companheiro lá na Câmara. A gente começou logo a discutir, sabe, conversar como que a gente vai renovar as práticas, como que a gente vai renovar as ideias, como que a gente vai trazer mais gente para a política e cada vez abrir mais o espaço. Foi muito bacana porque eu conversei com pessoas que trabalham em gabinete de senador, conversei com pessoas do partido, conversei com pessoas de outros partidos para entender como que é o funcionamento. A gente teve uma super aula de regimento parlamentar, que é um nome grande para dizer como que as coisas funcionam na Câmara, como que a gente faz para aprovar um projeto, quais são as comissões mais bacanas que fazem sentido para mim. Então eu estou muito interessada nas comissões de educação e das mulheres, por exemplo. E eu me senti novamente na escola, primeiro porque tinha uma biblioteca maravilhosa e eu estava morrendo de saudade da biblioteca, mas também porque eu estava lá aprendendo e ouvindo de pessoas que sabem muito e vendo que mesmo com muitos problemas, a nossa democracia tem que dar orgulho. A estrutura está lá, sabe? O método para a gente mudar as coisas está lá. Precisamos de boas pessoas, bem intencionadas, que de fato estão conectadas com a população, que de fato querem mudar a política e não apenas negá-la como vem acontecendo. E aí, depois a gente foi ter uma conversa com o senador Cristóvão Buarque, que, como vocês sabem, quando a gente fala de educação no Congresso, é tido como uma grande referência. Então deu para aprender bastante sobre o que ele fez nos últimos anos, o que está tramitando, que a gente vai conseguir avançar, como que está a situação, como que a educação é vista ou não é vista no Congresso. A gente falou muito da ausência de uma bancada da educação, que até hoje nunca existiu no nosso Brasil. Como que a gente poderia fazer uma bancada com gente no Senado, no Congresso, de partidos diferentes, que de fato, e não só na teoria, priorizassem a educação. Então foi muito, muito massa, conheci muita gente bacana e acho que deu pra, sabe, depois daquela vivência tão pesada que eu tive na terça, foi bacana que deu pra ver que, olha, o caminho da mudança ele é possível. Ele vai dar um trabalhão, vai precisar de muito estudo, de muita conversa, de muito diálogo, mas ele existe. E aí, fui dormir às 2 da manhã, né, nas reuniões. Hoje eu acordei e foi muito legal, porque deu para começar a pensar também nesse gabinete. Então a gente começou o dia com uma conversa com o delegado Alessandro, que foi eleito também representando o movimento Acredito lá em Sergipe como senador mais votado de Sergipe. E a gente também sentou com o Zé Fred, que é de Goiás, um dos fundadores do Acredito e que vai ser chefe de gabinete do Alessandro. Então foi legal porque, como vocês sabem, o Acredito é um movimento suprapartidário. E os 3 representantes que a gente tem até agora foram eleitos por partidos diferentes, mas com uma agenda muito parecida, com uma vontade muito grande de fazer do mandato uma startup política. Então eu não posso entregar o ouro por enquanto, mas a gente está pensando em como compartilhar pessoas do gabinete, como que a gente faz para trabalhar de fato juntos nas 2 frentes, Senado e Câmara, como que a gente faz para fazer do gabinete uma startup política, que tem inovação, que é jovem, sabe, no espírito mesmo, que tenta trazer mudança. Então eu tô super animada. A gente vai ter um retiro para decidir tudo isso e compartilhamos com vocês. E aí, continuei conversando com pessoas e tive a oportunidade de almoçar com o deputado federal Alessandro Molon, que, para ser bem sincera, é uma grande inspiração que eu tenho na política. Foi o primeiro deputado federal que eu conheci, ele sempre apoiou o Mapa Educação, o nosso ativismo, e foi o primeiro deputado federal que me deu orgulho, sabe? Que eu vi que trabalhava com força, que não desistia, que representava a gente, que desde o começo quer mudar as práticas e não só as pessoas, o que é muito importante. Então, com o delegado Alessandro, com o Zé Fred, com o Molon, deu para perceber que a gente vai ter que ser resiliente e que o trabalho não é nada fácil. E quem dormir sabe, a onda leva. Mas foi bacana porque eu não estarei sozinha. E eu voltei de Brasília com essa certeza, que eu não vou estar sozinha e que a gente vai sofrer, vai penar juntos, mas que a mudança já começou. E é isso que me motiva. E aí, antes de ir para o aeroporto e voltar para São Paulo, fui visitar os gabinetes, que ao contrário do que a gente acha, não são tão grandes assim, cabem umas 4, 5 pessoas,
mas tem uma vista maravilhosa. Se eu for sorteada para o gabinete que eu visitei, que é no anexo 4, fiquei aprendendo sobre as coisas de sorteio e por aí vai. Mas a parte mais bacana é que vai dar para fazer muita coisa. Logo mais vocês vão ficar sabendo sobre o processo de seleção, como participar, para ser parte do time, por aí vai. Mas é isso, é uma startup política que a gente quer construir com muitas pessoas, então acompanhem pelas redes sociais, divulguem para os amigos e venham fazer parte disso. Tem muita gente boa que eu conheço do Renove Dito, muita gente bacana do PDT, e a gente vai sim fazer a diferença, só que para isso as pessoas têm que voltar a acreditar na política e têm que se unir além dessa polarização. Então é um pouco disso do que foram os meus últimos dias, bem doidos, estou um pouquinho de sono. E agora eu vou dar uma lida nas perguntas para a gente poder começar. Então, continue marcando os amigos e mandando as perguntas. Gente, o Richard fez uma pergunta super importante. Como que eu me sinto representando as mulheres? Richard, eu me sinto muito privilegiada por essa oportunidade. A gente aumentou bastante a representatividade das mulheres na Câmara dos Deputados, mas ainda somos apenas 15%, considerando a legislatura que começa no próximo ano. Então, como eu sei que é um espaço que ainda é pouco disponibilizado para as mulheres e que a gente tem que ser muita guerreira e ter muita oportunidade para ocupar esse espaço, eu vou ter um papel gigantesco de incentivar meninas a sonharem em ser políticas, de incentivarem mulheres a se candidatarem e, quem sabe, eleger muita gente boa e mostrar que política também é lugar de mulher. Então é uma grande responsabilidade, mas não tem nenhum lugar em que eu gostaria de estar mais no próximo ano. Então obrigada pela empatia, pela pergunta e conto com todos vocês, porque quando a gente fala de machismo, de racismo, homofobia, a gente precisa de todo mundo na história. Então, como alguém que quer sim que mulheres e homens tenham o mesmo ponto de partida, tenham a mesma oportunidade, eu agradeço o Richard pela preocupação. Pessoal, o Romeu está me assistindo do Japão e está dizendo saudações do Japão. Romeu, são 10 da manhã aí, né? Só para ver se eu entendi. Obrigada demais pela mensagem, obrigada por acompanhar. Espero que você não esteja desanimado demais com o Brasil e que você aprenda muita coisa no Japão, adquira muito conhecimento, mas volte. Porque precisa de cada ajuda, cada conhecimento, cada força aqui no Brasil, tá bom? Pessoal, o Jefferson, ele quer saber como eu pretendo fazer alianças e aprovar projetos. Jefferson, o processo parlamentar que eu falei para vocês, ele é muito complexo. Mas tem uma coisa que ficou muito forte para mim, que eu tenho desde a campanha, é que a gente tem as grandes bancadas, né? Majoritária, minoritária, governo, oposição. E por mais que elas sejam extremamente importantes e eu pretendo estar em uma delas, a gente tem que entender que dificilmente você vai discordar 100% ou concordar 100% com tudo que alguém apresenta. Até porque você está ali porque você representa um grupo que não é representado por outras pessoas. Então a posição que eu tenho é: meus valores são meus valores e eles eu não vou dobrar e eles são inegociáveis. Mas tudo que não infringe os meus valores eu tenho que conversar, eu tenho que escutar. Então às vezes o presidente eleito, seja quem for, vai apresentar coisas das quais eu discordo. Mas isso não quer dizer que quando ele apresentar um projeto que é bom, eu vou votar contra só para ser oposição. Eu não acredito nisso. Então, para mim é muito importante conversar com o maior número de parlamentares agora, até dia 1 de fevereiro, justamente para que eles saibam quais são minhas pautas, por que elas são importantes, o que os estudos dizem, por que seria importante contar com eles e também conhecer das deles. Então, o que eu posso dizer para vocês é que eu vou conversar com muita gente, sem preconceito, com seriedade, com respeito, e também entender que não posso ser oposição ou a favor por definição de ninguém. Tem que olhar a causa, tem que olhar o projeto de lei, tem que olhar o que está acontecendo, tá bom? Pessoal, o Eduardo, ele quer saber o que eu acho da política de vouchers. Eduardo, eu tenho uma visão de política pública mesmo, que é de sempre olhar para o que os estudos mostram. Entendendo que a gente tem que olhar para os estudos e para a realidade, não é só para um ou para outro, porque senão você fica numa coisa assim muito teórica, que às vezes não encaixa na realidade, ou você fica muito no achismo e não olha para o que já foi estudado. Então, eu acompanhei a implementação dos vouchers nos Estados Unidos e um pouco mais distante no Chile. E os estudos vêm mostrando que eles não tiveram nenhum impacto, nem positivo nem negativo. Então, antes de pensar em trazer os vouchers para o Brasil,
eu precisaria de um argumento muito forte para entender por que eles funcionariam aqui, quando eles não funcionaram nos Estados Unidos. E aí tem um segundo ponto, nossas escolas particulares boas, porque tem muita escola particular que é pior do que a escola pública. Elas custam, aqui em São Paulo, uma escola boa, sem ser super, sabe, as mais tops, custa R$2.000 por mês. Um aluno para a escola pública custa um pouco mais de R$1.200 por ano. Então a gente também tem que tomar esse cuidado. Não funciona lá fora, talvez funcionasse no Brasil, mas eu não vejo porquê por enquanto. Mas também entender que se a gente for dar um voucher do quanto a gente investe por aluno por mês, vai ser R$100 por mês, não serão 2.000. Não acho que R$100 a gente pague uma boa escola particular. Então só pra gente refletir e não ficar sempre atirando pedra na escola pública. Tem muita coisa a melhorar, é minha causa de vida, me indigna o que acontece nas nossas escolas públicas, mas quando você olha o financiamento, como os professores são tratados, infraestrutura, tem vezes que parece até milagre o que a gente faz com esse contexto. Então a gente tem que mudar muita coisa e valorizar a escola pública, porque os países com melhor nível de educação do mundo têm educação pública muito grande, beleza? Pessoal, o Jean, ele tá pedindo para que eu fale mais sobre o movimento Acredito e como os jovens podem se engajar nos estados e municípios. Jean, a gente não combinou, mas eu adorei a sua pergunta. Quem quiser saber mais, no Instagram, no Facebook é Movimento Acredito, tudo junto, e tem o nosso site, movimentoacredito.com, que é um movimento suprapartidário de engajamento de renovação política. Então a gente trabalha em 3 frentes. Uma é construindo uma agenda de combate às desigualdades. 2 é engajando as pessoas a fazerem política no dia a dia, nas comunidades, nas cidades, nos bairros. E 3 é, quem sabe, se engajando na política formal, se filiando, se candidatando, trabalhando em campanhas e por aí vai. Então a gente pretende eleger muitos prefeitos e vereadores daqui 2 anos, quer fazer um chacoalhão em muita comunidade. Então convido vocês a conhecerem o trabalho do movimento e virem fazer parte. Seria uma honra construir isso com vocês. Já estamos em 15 estados, com milhares de membros, e o Brasil está precisando. Então, quem ainda não se vê em um partido, quer entender mais de política, quer se engajar, pesquisa sobre o Acredito, que é super importante. Pessoal, o Diego perguntou por que eu escolhi o PDT. Diego, foram por algumas razões. A primeira delas é que, na minha concepção, o PDT tem a melhor proposta de educação para o país. Então, o PDT é o partido do Darcy Ribeiro, por exemplo, que é uma grande inspiração para mim, mas também é o partido do Ciro Gomes, que, como eu falei bastante na campanha, teve um trabalho lindo e gigantesco de fazer de Sobral a cidade com a melhor escola pública do Brasil e fazer com que 82 das melhores escolas públicas do nosso país estivessem no Ceará. Então, não apenas em termos de teoria, é um partido que realmente tem uma proposta bacana para a educação, que vai além dessa ideologização que a gente vê dos 2 lados, mas também que na prática vem se comprometendo com a educação. Então a educação é minha bandeira, precisamos sim cavar muito espaço, e para mim fazia muito sentido estar na comissão de educação, defendendo a minha pauta, defendendo a pauta do PDT. E aí um segundo motivo é que o PDT foi um dos únicos 5 partidos do Brasil que toparam assinar uma carta compromisso com o movimento Acredito, o que é muito importante, já que eu também represento esse movimento. Então essas são as minhas razões. Pessoal, eu sei que tem muito comentário, tem muita coisa bacana, mas a gente tem que ir porque o debate já começou e eu espero que vocês acompanhem para quem é daqui de São Paulo. Então, muito obrigada por participarem, muito obrigada pelo apoio, pelo carinho. Espero que tenha sido importante para vocês, como foi para mim, compartilhar essa vivência que eu tive. Convido vocês a sempre acompanharem, porque eu não quero mais que ninguém veja a política como um bicho de 7 cabeças. Eu tô aprendendo, tô dando o meu melhor e eu quero que vocês aprendam e sejam parte dessa construção comigo. Então não me abandonem. Lembra que eu falava na campanha, é quase um casamento. A gente tem que estar junto para fazer a mudança e eu conto demais com cada um de vocês. Contem comigo também. Um grande abraço, bora com força e bora juntos. E olha, pesquisem, se engajem, se preparem para votar com consciência dia 28 de outubro. Mas mais do que isso, dia 29 de outubro a gente começa a unir esse país. Beijo grande!